Vamos começar novamente com um ponto. Vamos chamá-lo de ponto A. E o que me deixou curioso são todos os pontos na minha tela que estão exatamente a 2 centímetros do ponto A. Então, 2 centímetros na minha tela são mais ou menos isso. Claramente, se eu começar em A e for 2 centímetros naquela direção, este ponto está a 2 centímetros de A. Se chamar ele de ponto B, então poderia dizer que o segmento de reta AB mede 2 centímetros, o comprimento é de 2 centímetros. Lembre, isto se referiria a um segmento de reta de verdade. Poderia dizer que parece legal, mas se estiver falando sobre o seu comprimento, eu teria que me livrar daquela reta em cima e diria que só AB é igual a 2. Se eu quisesse usar unidade, diria 2 centímetros. Mas eu não estou curioso só com B. Eu quero pensar a respeito de todos os pontos, o conjunto de todos os pontos que estão a exatamente 2 centímetros de A. Poderia ir 2 centímetros em outra direção, talvez chegar ao ponto C, bem aqui. Então, AC também será igual a 2 centímetros. Mas poderia ir 2 centímetros em qualquer direção? E então, se eu achar todos os pontos que estão a exatamente 2 centímetros do ponto A, vou ter uma aparência bem familiar, como esta aqui. Estou desenhando à mão livre. Teria uma forma mais ou menos assim. Na verdade, eu vou desenhar isso. Eu não quero fazer vocês pensarem que são só os pontos onde tem branco, são todos esses pontos aqui. Deixa eu limpar todos esses e vou desenhar uma linha contínua. Poderia parecer com isso. Minha melhor tentativa. E esse conjunto de todos os pontos que estão a exatamente 2 centímetros de A é uma circunferência que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Mas esta é a definição formal, os conjuntos de pontos que estão a uma distância fixa de A. Se dissesse o conjunto de todos os pontos que estão a 3 centímetros de A, poderia parecer algo assim. Isso nos daria outra circunferência. Acho que vocês já entenderam o princípio. Agora, o que eu quero introduzir para vocês neste vídeo são alguns dos conceitos e palavras que usamos quando a gente lida com circunferências. Então, deixem eu me livrar da circunferência de 3 centímetros. Primeiro de tudo, vamos pensar sobre essa distância, ou um desses segmentos de reta que unem A, que chamaríamos de centro da circunferência. Vamos chamar A de centro da circunferência, o que faz sentido pela forma como usamos a palavra centro na vida cotidiana. O que eu quero fazer é pensar sobre o que é o segmento de reta AB. AB conecta o centro e um ponto na circunferência em si. Lembre-se, a circunferência em si é todos os pontos que estão a uma distância igual à do centro. E então AB, qualquer ponto, aliás, segmento de reta que conecte o centro a um ponto na circunferência, chamaremos de raio. E assim, o comprimento do raio é de 2 centímetros. Provavelmente você já conhece a palavra raio, estou sendo apenas um pouco mais formal. E o que é interessante na geometria, ao menos quando começa a aprender no ensino médio, é que provavelmente nesta primeira aula que você será apresentado a matemática levemente mais formal, onde somos um pouco mais cuidadosos para dar nossas definições e depois as construções sobre essas definições para chegar a resultados interessantes, então provar para nós mesmos que definitivamente sabemos o que achamos que sabemos. Por isso que estamos sendo um pouco mais cuidadosos com a linguagem aqui. AB é um raio, segmento de reta AB, e é segmento de reta, deixa eu colocar outro ponto aqui, digamos que este é X, então o segmento de reta AX também é raio. Agora, você também pode ter outras formas de retas e segmentos de retas que interagem de forma interessante com a circunferência. Poderia ter uma reta que intercepta esta circunferência exatamente em um ponto. Vamos chamar este ponto de ponto D. E digamos que tenha uma reta e o único ponto na circunferência o único ponto no conjunto de todos os pontos que estão a uma distância igual de A, o único ponto naquela circunferência que também está na reta é o ponto D, e poderíamos chamar aquela reta de reta L. Algumas vezes vão ver retas especificadas por alguns dos seus pontos. Por exemplo, se tem outro ponto chamado E, a gente poderia chamar esta reta de reta DE, ou poderíamos colocar uma pequena reta aqui com um L e dizer que é a reta L. Mas essa reta também tem um ponto em comum com a nossa circunferência. Chamamos isso de reta tangente. Então, a reta L é tangente. Tangente à circunferência. Então, deixa eu escrever assim, reta L é tangente
a circunferência centrada em A. Isso nos diz que esta é a circunferência da qual estamos falando, porque alguém sabe? De repente, temos outra circunferência que é centrada no M. Temos que especificar. Não é uma tangente específica para esse. É tangente para este aqui. Essa circunferência com um ponto no meio diz que estamos falando sobre circunferência. E esta é uma circunferência centrada no ponto A. Eu quero ser bem claro. Ponto A não está na circunferência. Ponto A é o centro da circunferência. Os pontos na circunferência são os pontos equidistantes do A. Agora, L é tangente porque só intercepta a circunferência em um ponto. Você poderia, tão fácil quanto imaginar uma reta que intercepta a circunferência em 2 pontos. Poderíamos dizer, talvez, que este seja F e este seja G. Poderia chamar essa reta de FG. E a reta que intercepta em 2 pontos, chamamos de reta secante à circunferência. É uma reta secante a esta circunferência bem aqui, porque intercepta a circunferência em 2 pontos. Agora, se FG fosse só um segmento, se não continuasse seguindo em frente para sempre como retas fazem, se tivéssemos só falado sobre este segmento de reta entre F e G e não pensado em seguir adiante para sempre, de repente temos um segmento de reta que iríamos especificar ali e iríamos chamar isso de corda da circunferência. A corda da circunferência A. Começa em um ponto da circunferência. Um ponto que está, neste caso, a 2 centímetros e depois termina em um ponto na circunferência. Então, conecta 2 pontos na circunferência. Agora, vocês podem ter cordas como esta e também podem ter uma corda, como podem imaginar, uma corda que, na verdade, vai através do centro da circunferência. Vamos chamar este ponto de H. E você tem uma reta conectando F e H através do A. Isso é o mais reto que eu posso desenhar. Então, se você tem uma corda como essa, que contém o centro verdadeiro da circunferência, é lógico que ela vai de um a outro ponto da circunferência e vai através do centro da circunferência. Chamamos isso de diâmetro de uma circunferência. Provavelmente, você já viu isso em milhões de problemas antes, quando não estávamos falando tão formalmente de geometria. Mas diâmetro é feito de 2 raios. A gente sabe que um raio conecta um ponto ao centro. Então, tem um raio aqui que conecta F e A. Este é um raio. E você tem outro raio conectando A e H. Um ponto conectando ao centro da circunferência. O diâmetro é feito desses 2 raios. E assim o comprimento do diâmetro será 2 vezes o comprimento de um raio. Poderíamos dizer o comprimento do diâmetro, o comprimento de FH, e mais uma vez não ponho a reta em cima dele quando estou falando de comprimento, é igual a FA, o comprimento do segmento FA mais o comprimento do segmento AH. Agora, tem uma última coisa que eu quero falar quando estou lidando com circunferências, e é a ideia de um arco. Também temos as partes da circunferência em si. Então, vou desenhar outra circunferência aqui. Vamos chamar o centro de B. E vou achar alguns pontos, todos os pontos que estão a uma certa distância de B. Tem alguns raios, não vou especificar isso aqui. E deixa eu pegar alguns pontos aleatórios nessa circunferência. Vamos chamar isso de J, K, S, T e esse aqui de U. Vou colocar o B um pouco mais no centro aqui. Então, uma coisa interessante é do que você chama o comprimento de uma circunferência que passa entre 2 pontos. Bom, você pode imaginar em todas as línguas, iríamos chamar isso de arco, que é também o que é chamado em geometria. Chamamos isto de JK, os 2 pontos finais do arco. Os 2 pontos na circunferência que são as pontas de um arco. E você usa uma pequena notação como esta, uma pequena curva no topo, em vez de uma linha reta. Agora, também pode ter
outro arco que conecta J e K, que é chamado de arco menor. É o menor caminho para conectar J e K na circunferência. Mas você poderia também ir no outro sentido. Também poderia ter esta coisa que dá toda a volta na circunferência, e isto é chamado de arco maior. Normalmente, quando especificamos o arco maior, só para mostrar que você está indo meio que o caminho mais longo, que não é o caminho mais curto entre J e K, geralmente se especifica outro ponto pelo qual se passa. Por exemplo, poderíamos especificar este arco maior. Começamos no J, fomos através, poderíamos dizer U, T ou S, mas vou pôr um T aqui. Fomos através de T e depois todo o trajeto até K, e isso especifica o arco maior. E essa coisa seria o mesmo se eu tivesse escrito J ou K, já que estão especificando a mesma coisa, ou JSK. Então, há diversas formas de especificar esse arco maior. A única coisa que eu quero deixar claro é que o arco menor é a distância mais curta, então este é o arco menor. E a distância mais longa é o arco maior. Arco maior. Vamos parar por aqui. Talvez nos próximos vídeos possamos começar a brincar com esta notação.